Como nós anunciamos, hoje vamos discutir educação. Lembra que o ano passado eu falei que alguns temas a gente ia debater no início desse ano, e uns que me é muito caro é a questão da educação. E trouxe aqui hoje uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, um carinho enorme, é meu amigo pessoal, né? É de uma família que sempre lidou com educação, nasceu dentro da educação, é apaixonadíssimo pela educação e busca sempre a questão da qualidade, que é Edu Arruda Neto. Edu, muito obrigado por aceitar a entrevista, seja bem-vindo à CBN. Ô João, você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Minha admiração por você é antiga também, né? E educação é projeto de vida, né? Eu falo isso para todo mundo, né? Hoje é meu... às vezes eu falo de maneira até apaixonada demais, né? Eu devia ser um pouco mais, mas é um assunto sempre interessante de discutir. Porque quando a gente fala de um processo de evolução, de melhoria do ser, não tem como não passar pela educação. Muitas vezes pode até não passar pela escolarização, mas a única forma é a questão da educação. O Edu, eu vou fazer um breve histórico, que me permita fazer esse histórico, né? O Edu Arruda Neto é filho do Edu Arruda Filho. Júnior. Né? Júnior, né? O doutor Edu, que é um dos criadores do ICE, uma das primeiras faculdades particulares do Centro-Oeste, né? Foi a primeira particular do Mato Grosso. Primeira particular do Mato Grosso e uma das primeiras do Centro-Oeste, né? Doutor Edu, doutor José Carlos, tá? Itamar, né? O Eduzinho é filho do doutor Edu. E hoje ele trabalha com ensino fundamental e ensino médio. Pré-escola, né? Do infantil. Isso, no ICE. E eu trouxe ele porque eu sei do carinho que ele tem, do cuidado com a questão da qualidade do ensino e dessa busca constante da perfeição. E até para essa relação de aproximação, amizade que a gente tem, eu fiquei sabendo no ano passado que ele fez grandes viagens pelo mundo, né, em busca de locais de educação de qualidade. Itália, Finlândia, né? E meu objetivo hoje é trazer ele aqui, justamente porque ele conhece a educação brasileira, foi conhecer essa educação lá, né? Para a gente fazer comparação, porque o debate político sobre a educação, gente, é muito pobre, é eleitoreiro e não chega no cerne da questão. Nosso objetivo aqui não tem nada a ver hoje com política, com eleição, com quem vai ganhar voto. Não sou filiado a nenhum partido, conheço o Eduzinho, ele também não é e não será candidato a nada, tenho certeza disso, assim como eu não sou. Então nosso objetivo é discutir educação. E você que está do outro lado, as dúvidas, pergunta, colocação, fica à vontade para falar aqui com a gente também. Eduzinho, vamos começar. O que fez você buscar em outros países tentar enxergar isso? Qual foi a angústia que levou até lá? Eu acho, ela foi despertada, em especial pela minha experiência no FMT, né, João? Sim. Eu, depois de velho, voltei a estudar, né? Eu resolvi fazer pedagogia com 50 anos. Quando eu entrei, inclusive, no FMT, eu era o aluno mais velho do FMT. Esse ano agora tem uma moça que me passou, né? E lá, assim, você está na academia, né? Você começa a ter aulas, você começa a ter, até a se questionar, a ter opiniões divergentes a que você tem. E eu comecei a ficar muito incomodado com o que eu via, com o cenário aqui no Brasil, e aí eu sempre fui muito curioso, né? Você sabe, né? E eu falei, puxa, vamos me programar para viajar, para conhecer esses lugares de excelência, né? Por exemplo, lá que eu tive conhecimento sobre Reggio Emilia, que é uma abordagem linda da Itália, eu falei, ok. E aí eu me programei para o ano passado e para esse ano eu vou fazer a segunda etapa, né? Aí o ano passado eu fui em maio para Reggio Emilia, na Itália, fui para Milão também, depois, mais no final do ano, em setembro, fui para a Finlândia, esse ano eu vou voltar para Reggio Emilia, e aí, no final do ano eu quero ir para a Espanha pela questão da inclusão, que é o país referência hoje, né? E aí eu comecei a ver a realidade desses países, está muito ligado ao que você falou, até as notícias que você estava falando antes, né? E eu percebi a diferença que a gente tem aqui no Brasil, né? E muito ligado ao que você falou, a questão política, principalmente, né? E agora é isso, eu acho que assim, todo gestor de educação, ele tem a obrigação de tentar entender por que como é a educação hoje, porque a educação é igual futebol, né? Todo mundo acha que conhece, que tem a maneira que todo mundo é técnico de futebol. A educação é a mesma coisa, todo pai de aluno acha que a educação tem que ser da maneira que ele quer, e a função do gestor, eu acho que estudar, se preparar, e o mundo mudou bastante, né? O aluno hoje não aprende da maneira que a gente aprendia na nossa época. Eu leio sempre os jornais europeus, principalmente para não perder totalmente o italiano e o espanhol, né? E tem um debate muito interessante, foi no final do ano passado, acho de novembro, né? Onde a Itália começa a receber
a última geração agora é a beta, a geração beta. Para quem está nos ouvindo, geração beta é aquela que quando ela nasceu já tem inteligência artificial, né? Lembrando, no meu caso, por exemplo, quando eu nasci, né, que não tinha nem computador a carvão, né, que é aquele que chiava, depois que veio o 100, tá? Essa geração ela já está nascendo com inteligência artificial. Então ela vai ver no mundo que ela não vai saber como que era não existir inteligência artificial. E a gente vê uma discussão em termos de educação, e principalmente ela é muito dolorida quando a pessoa começa no meu tempo. No tempo que não tinha as ferramentas, não tinha a informação e não tinha uma série de fatores, né? Não dá para comparar, né? Não tem como, né? Assim, e a gente tem essa mania saudosista, né? De achar a nossa época era melhor. E a gente que é mais velho, passou por um monte, várias evoluções. A da internet, né? Nós pegamos também, né? O começo. Agora está tendo essa da inteligência artificial, que é uma coisa, assim, urgente. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui. Hoje, se você tem um filho que estuda do 5º ano até o ensino médio, eu te garanto que ele está fazendo as tarefas de casa dele com auxílio de inteligência artificial, com o ChatGPT. E a escola? Como que a escola vai lidar com isso? Né? Tem questões também, tem muitas premissas que a escola precisa mudar, precisa se atualizar para se adaptar a esse novo alunado, né? Um dos debates que é interessante, que é a questão do uso celular em termos de escola, né? Como você passou por algumas culturas, e aqui no Brasil tem o debate, o governo de São Paulo proibiu, né? Em alguns locais não está proibido, né? Como que você viu isso lá fora? Na Finlândia eu achei bem interessante. Eu até li, tem agora o livro que está na moda do Jonathan Voigt, né? Que ele fala, é um livro fantástico, até, inclusive eu recomendo muito para os pais lerem, né? E eu vou te dar um exemplo em relação à Finlândia, tá? A Finlândia, ela faz o trabalho de base. Então, por exemplo, ela não precisou chegar nesse nível de proibição que vai ter aqui, porque os alunos desde cedo já são educados a não usar celular em sala de aula. Então, assim, eles lá não existe o que ocorre, por exemplo, no restante do mundo. E eu fiquei muito encantado com isso, a maneira como eu vi lá. Então, se lá é proibido, mas, assim, é uma coisa natural para eles, né? A mesma questão, por exemplo, em mídias sociais, né? Os alunos não usam, né? Porque desde cedo eles têm até o letramento científico, né? Em uma série de coisas, né? E eu acho que essa é a grande vantagem hoje desses países da Europa, não todos, tá? Alguns, tem uns que tem situação até parecida com a nossa, mas em relação a gente, né? Que é uma educação que vem desde cedo, então não precisa chegar nesse nível, mas o celular hoje ele é um problema. É uma lei que eu sou naturalmente, assim, democrático, tudo, mas, assim, eu concordo. Tanto com a legislação, tem uma estadual também, né, que foi aprovada agora, pela mesma linha, e precisa, porque as pesquisas mostram, assim, daria para fazer um programa para falar disso, né, mas atrapalha bastante em todos os sentidos, tanto o desenvolvimento cognitivo do aluno, quanto o professor em sala de aula. E não, a gente está falando das crianças, mas não é só as crianças, não. Eu tenho visto em reuniões, alguma coisa, adulto que atrapalha tudo com o bendito celular. Não sabe o horário adequado para utilizar, né? Eu que sou católico, vou à igreja, a gente toca celular dentro da igreja, tá? Diz que é um momento que o cara vai para encontrar com Deus e quer conversar com ele pelo celular. Esse negócio não funciona, né? E aí agora imagina a criança, e aqui eu acho que a questão da lei, ela se tornou necessária porque perdeu o controle do professor, né? O próprio professor não tem como controlar, então tem que ter alguma coisa que dê um amparo em relação a isso. Na Itália, o que você viu diferente, né? A Itália, eu fui para estudar educação infantil, né? A abordagem de Reggio Emilia é uma abordagem que eu aprendi até eu tive primeiro contato com ela na UFMT, há 3 anos, e fiquei encantado, porque é uma abordagem diferente do que faz aqui, que ela trabalha muito com a autonomia e a independência da criança. Então, hoje está muito na moda você falar, nós somos uma escola que defende autonomia, defende independência. Eu falo para todo mundo, você não sabe o que é autonomia até você ir em Reggio Emilia. Aí você entende. A maneira, assim, como você respeita a criança através de entender os anseios dela. Mas, assim, é uma abordagem que ela começou no fim da Segunda Guerra Mundial e foi sendo desenvolvida até chegar. Não é uma coisa que está na moda. Que não é mágica. Do dia, exatamente. E a cidade toda gravita em cima disso. Então, por exemplo, é uma união de poder público, pais e alunos. Então, está todo mundo unido por essa. Mas ela é fantástica, né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático aqui. Reggio Emilia não tem material didático na educação infantil. Não existe. Eles trabalham só com projetos, né? Então, assim, as crianças, elas acabam aprendendo os mesmos conteúdos, são até alfabetizadas através da iniciativa delas mesmas. Elas são respeitadas no que elas querem fazer. E eu fiquei encantado como isso funciona. É incrível. E entra um pouco naquela questão, né? Que o material ele é excessivamente direcionador, né? Ele é facilitador para quem está aplicando, mas ele termina direcionando. Você não fica
com muita opção. E esse eu acho que é um dos maiores problemas nossos aqui no Brasil, né? A gente tem um histórico de conteudista, né? As escolas, e assim, gente, essas escolas conteudistas estão morrendo no mundo todo. Tá? Eu até falo, se você é gestor de escola hoje aqui no Brasil, sua escola é conteudista, começa a pensar em mudar, porque hoje o alunado você não consegue mais massacrar o aluno, deixar ele o dia inteiro só com estudo. Você tem que dar alternativas, tem que passar você tem que passar conteúdo de maneira mais rápida, né? E a gente ainda vive naquele mundo de que a escola é reprodutor de material didático. Então você pega, você fala o que está lá, você dá, o aluno não quer mais esse tipo de aula. Tem uma questão que, por incrível que pareça, eu de vez em quando sou convidado ainda, eu costumo dizer, quando as pessoas me convidam, eu falo, gente, eu estou um pouco distante da educação, mas esse ano vai completar 10 anos que eu estou afastado da educação. Parece que foi esses dias, mas já faz muito tempo, né? Mas daí eles querem conversar filosoficamente sobre educação. Filosoficamente eu já consigo falar, não vou discutir mais método, forma, tá. E eu vejo sempre uma discussão, né, que é sobre duas condições assim pesadas, né, que é a reprovação, a prova e a reprovação, né? Como que você enxergou isso fora do Brasil? Na Finlândia, por exemplo, eu achei bem interessante como eles fazem essa questão. Existe reprovação, claro, mas ela é conversada juntamente com a família e com o próprio aluno. Então, por exemplo, vai ter retenção? Vai. Eles chamam a família para conversar. Olha, nós achamos que você deva ficar por isso, o que você acha? Não, tá bom. E muitas vezes até o pedido parte até do próprio aluno, né? Mas existe também. É claro que assim, há uma série de fatores envolvidos, né, João? Nisso eu não sou contra a retenção. Eu acho que tem o sistema seriado, que é o que a gente faz aqui, por exemplo, em Mato Grosso, ele funciona sob certas premissas. Eu acho que assim, da maneira que hoje a gente tem educação hoje, ele não está funcionando, ele acaba sendo, né? Mas você tem que levar, assim, não tem uma resposta certa para isso. Ele é mais repressor do que... Exato, também. Você tem que levar a função seria outra, né? Eu sempre defendia a retenção das pessoas para aprender o conteúdo, aquele conteúdo necessário. E aí, para o nosso ouvinte entender, né, o que é retenção? Reprovou. Eu vou pegar aqui na multisseriada para as pessoas entenderem. Imagina um aluno no 6º ano, 7º ano. Ele estuda 8 matérias. Historicamente era o seguinte, ele estuda 8 matérias. Se ele passou em 7 e reprovou em uma, ele faz as 8 de novo. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Como que ele vai fazer matérias a qual ele já tinha superado? Então ele teria que ser retido aonde ele não sabe. Então ele vira muito mais punição do que normalmente, né? E o foco, aí existe uma mudança de foco, né? E é muito difícil a gente fazer isso, que é sair do conteúdo para o conhecimento, né? O que seria isso? À medida que você tem um conhecimento, você avança para um novo conhecimento. Tem eu falei hoje do Carl Roger aqui, ele tem uma teoria que é muito interessante, e mesmo não sendo muito simpático dele, porque ele tem uma questão ainda, muito tecnocrata, tá, esse tipo de coisa. Mas tem uma fala dele que eu acho muito importante, que ele diz o seguinte, se o conteúdo é muito difícil, você esquece e ele vai aprender primeiro os mais fáceis. Quando você souber os mais fáceis, os difíceis serão fáceis também, né? Mas é exatamente isso. E a gente muitas vezes tem essa dificuldade. Você quer ir ao resultado final muito imediatamente. E aqui também, assim, aqui no Brasil em especial, a gente tem um excesso. A Finlândia, por exemplo, tem menos dias letivos que o Brasil, né? Em relação ao conteúdo, é um conteúdo até em relação a temas menor do que o nosso, só que eles focam nas coisas mais importantes, né? O Enem, por exemplo, a própria prova do Enem, acho que quem faz sabe, né? As questões mais fáceis são as que têm maior peso, porque eles entendem que é as que você deve saber. As mais difíceis acabam tendo um peso menor pelo algoritmo deles, né? Pela TRI, né? Mas é por isso que você estava até falando antes, tem até um vídeo que viralizou no passado, eu não me lembro do professor no cursinho de São Paulo, ele falando isso, de uma professora, de uma aluna dele de matemática, que ela ia reprovar de matemática, ele é de matemática, e era uma excelente aluna em tudo menos de matemática. E a direção da escola mandou ele reprovar. E aí ele deu 1, 2, 3 chances, 4 chances, e ela continuou reprovando. E ele falou, ele bancou, ele passou a aluna mesmo com ordem. Aí a menina passou acho que em primeiro lugar na PUC em psicologia. Ele falou, é isso, gente, assim. Então, hoje ninguém consegue ser muito bom em todas as áreas, né? Eu, por exemplo, não gostava de química, eu tinha esse problema no ensino médio. E eu cheguei a passar por conselho, tá? Conselho de classe também, né? Se eu tivesse reprovado, né? Enfim, eu era muito bom em outras coisas, né? Em reprodução textual, em redação, né? Mas por isso que essa questão da retenção, as escolas têm que tomar um cuidado enorme. Mas também não podem banalizar, por exemplo, um aluno que
enfim, que tem dificuldade em todos os conteúdos. Não pode ser eu não quero, né? Também, exato. Né? Não pode ser eu não quero aprender. Exato. Mas tem que ter alguma dimensão em relação à aprendizagem e o sentido do uso dessa aprendizagem. Né? Uma outra questão que tem sido discutido muito no Brasil é trazer os comportamentos individuais para a coletividade da escola. Você enxergou esse debate lá também? Muito. É a base do socioconstrutivismo, né? Isso daí. Você entender a realidade social do aluno, cada aluno aprende de uma maneira diferente. É fácil falar, mas na prática... É difícil exatamente. fazer. Você está com uma sala de 40 alunos, como que você vai conseguir dar? Mas assim, a gente tem que tentar. A gente tem que fazer a nossa parte, porque cada aluno vem num contexto diferente, tem uma dificuldade diferente. Por isso que eu acho, assim, a psicologia ela tem que conversar mais com a pedagogia. No Brasil, a gente tem ainda esse distanciamento, né? Eu às vezes tenho até esse debate com alguns psicólogos amigos meus, que eles chegam lá e eu falo, olha, uma coisa é você fazer uma análise baseada no teu, lá dentro do teu consultório, outra, agora vem para a escola, vem ver a interação desse aluno com o colega dele, com os outros, com outros fatores envolvidos, é diferente, né? Mas é um desafio também. E, inclusive, por exemplo, na Itália, quando eu cheguei em Reggio Emília, quando eles começaram a falar, né, sobre as abordagens, ele fala, a primeira coisa, olha, você quer... não tem como você levar a nossa abordagem para o teu país, não importa qual seja, né? Mas você tem que ver o que faz sentido. Ele falou, mas uma coisa que para a gente é muito importante, a tua escola tem que ser socioconstrutivista. Você tem que partir da realidade daquele aluno e aí tentar transmitir o conteúdo para ele da melhor forma possível dentro do que ele consegue aprender. Sim. Quando falou do socioconstrutivismo, eu lembrei de uma questão política. Não brigue com o teórico da educação, utilize as ferramentas da educação que for legal para aquele dado momento. Né? Uma das coisas mais ignorantes é ficar xingando o teórico da educação por posicionamento político ou alguma coisa. Isso é de uma aberração sem tamanho. Né? Se não for útil, não se aplica. É simples. Né? Se for útil, aplica. E, aliás, os teóricos da educação eles são tão bons que eles nem fazem exigência que eles sejam citados. Tem essa vantagem ainda, você pode aplicar e nem citar o nome se você não gostar do nome, né? Ou do país que ele nasceu. Então tem essas questões que a gente precisa melhorar nesse sentido. Né? Culturalmente, muitas vezes, porque assim, a globalização ela trouxe um fato que é interessante que nós ampliamos a fake news, mas ampliamos muito a possibilidade de dissolver a fake news pela proximidade eletrônica das coisas. Né? Se falava muito dessa questão, e aí já estou falando aqui da sociologia, a gente deve mudar muito em breve esse conceito, primeiro mundo, segundo mundo, esse tipo de coisa. Né? Você enxerga muita diferença cultural, como que essas questões culturais, a globalização, esses países, eles seguram ainda muito a cultura deles, vão mais para a globalização? Eu vi mais isso na Itália, né? A Itália, ela tem, você estava falando até da França, o ouvinte mandou a questão da França, né? A Itália e a França, elas são parecidas no sentido de se protegerem, né? Vou dar um exemplo prático aqui, por exemplo, a língua inglesa, ela não é ensinada em Reggio Emília por uma questão cultural. Eles entendem que eles têm que valorizar o idioma local. Na Finlândia já é o oposto. Na Finlândia, eles ensinam 10 idiomas em cada escola. É um absurdo, né? Porque eles sabem que é um idioma que não é o finlandês é falado só lá, né? 95% da população da Finlândia, o João, fala inglês fluentemente. Como que ele chega? Mas aquelas questões culturais. A Itália já não, a Itália já protege, né? Já protege a lei, mas são questões históricas ligadas a eles também, né? Mas eu vi muito essas diferenças, né? Assim, lá, e as proximidades também, né? Você estava falando da questão do conhecimento, né? Por exemplo, Itália e Finlândia são países totalmente distintos, mas eles têm muita coisa em comum. Uma delas é a aprendizagem por projetos. Que hoje a educação dos dois países, né? Claro que na Itália você tem Montessori, tem outras linhas também, mas elas são baseadas nisso, né? Assim, naquela questão de você tentar criar um problema, trazer para o aluno para ele resolver, e aí nesse contexto você consegue passar os conteúdos de mais de uma disciplina também. Né? Agora 15 horas e 26 minutos, essa questão que eu queria debater com você, essa passagem da escola multisseriada, enquanto formato de ensino, enquanto metodologia de ensino, para o pessoal lembrar, aquele por disciplina, que vem no livro, que acompanha, terminou a página 50 hoje, amanhã eu sei que vai ser a 51, 52, né? Por um ensino
teoricamente, o nome que vocês têm ouvido a gente falar aqui na parceria que tem com o Univag, né, as metodologias ativas, uma das questões da metodologia ativa é o ensino por projeto. Exato. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Inclusive, assim, é um cuidado que a gente tem que ter, porque tem muita metodologia ativa que é uma coisa tradicional, só que com outro nome, né? Isso. E metodologia ativa, desde a época de Comênios, 400 anos atrás, já tinha algumas coisas que a gente tinha nessa linha, né? Então, assim, é um cuidado, mas hoje ela você estava falando da Univag, né? Eu sou fã do Flávio também lá, né? E nosso parceiro aqui. Então, eu sou fã um cara também muito voltado à educação, mas hoje, talvez o principal problema do nosso modelo educacional aqui no Brasil seja a falta de implantação da educação por projeto. Né? Então, assim, a gente tem esse modelo que vem... Pra você ter uma ideia, João, por exemplo, a questão de conteúdo, né? A base de disciplinas, a base do Enem, ela não é mudada desde o começo do século, acho que 2002, 2003. Puxa, 25 anos, não mudou nada, não tem nada diferente. A gente continua dando os mesmos conteúdos, né? Então, isso eu critico bastante, né? É isso que outro dia eu vi o Mozart dando uma entrevista realmente sobre isso. Ele falou, na Europa, a cada 5 anos eles revisam conteúdos, né? A robótica, por exemplo, o pensamento computacional, que agora que está chegando aqui, em 2016, você já tinha como obrigatório nas escolas de lá, né? Mas, assim, é uma coisa que você não implanta de uma hora para outra, mas tem que começar. A própria Finlândia começou em 2013, aprendizagem por projetos, né? Foram, aos poucos, hoje, todo o modelo educacional deles é baseado nisso. E eu acho que no Brasil a gente precisa começar a ter essa cultura. Porque se a gente não tiver, vai acontecer o que está acontecendo agora. As pessoas se desinteressando pela escola, né? Tem algumas estatísticas que são assustadoras. Você vê, outro dia eu vi na página do INEP, por exemplo, no 3º ano do ensino médio na rede pública, metade dos alunos nem se inscrevem para o Enem, porque eles não querem fazer, eles não acham que não faz sentido para eles, né? Por que eles estão tão desinteressados? A gente tem que estudar isso. Né? Por isso que, por exemplo, esse debate do ensino médio, que infelizmente virou um debate político, exatamente. Não deveria ser. E eu brigo muito na própria FMT, sabe? Sobre isso. Que o pessoal é contra. Eu falei, então tá bom. A gente vai voltar no modelo antigo que não está funcionando, está desestimulando. Então, assim, a gente tem que achar soluções. A gente tem que tem que tirar a questão partidária política disso e trazer a questão real. Como que a gente vai conseguir manter o nosso aluno motivado a continuar estudando? Isso vale para toda a etapa da educação. É porque o processo, quando a gente fala de educação, a gente fala de evolução, fala de construção de conhecimento. A construção do conhecimento que salvou o mundo, gente. Aí cada um acredita na linha que quiser, né? Mas no evolucionismo, se a gente tivesse ainda correndo de dinossauro até hoje, não teria sobrevivido a espécie. Foi a relação do conhecimento. Eu estou falando do conhecimento que, mesmo ali da questão da pedra, de trabalhar a pedra, de evoluir, se tivesse conseguido ficar na pedra lascada, a gente teria morrido também. Né? Como se a gente não tivesse encontrado a penicilina, que a gente nem utiliza mais, teria morrido naquela época. Mas se a gente tivesse ficado só na penicilina, hoje a humanidade seria bem menor. A gente precisa da evolução. Então, educação ela não pode ser estática. Educação é sempre em movimento. Na hora, Washington, nós temos um intervalo aqui nacional do Repórter CBN. Vamos para o intervalo, Washington, já aí voltamos para a finalização. Só um minutinho, a gente está de volta. Aí nós vamos falar sobre coisas interessantes aí ainda sobre a questão da educação, né? Aguarda só um minutinho. Luciano Ramalho está falando com a gente aqui. Vamos ouvir, Luciano. Opa, cadê o som? Vamos voltar aqui, pegar aqui desde o início. A educação analógica, ela privilegia o conhecimento, a forçar o aprendizado. Você tem que saber como armar uma conta, como fazer uma conta, como pesquisar um assunto para você aprender sobre ele. Agora, tudo de graça na mão. Quando eu comecei a estudar, era proibido o lápis com tabuada, porque você não precisava aprender tabuada, você colava dele. Depois foi a briga com a calculadora, porque você tinha que aprender a fazer o cálculo. E agora, na sala de aula, você tem um notebook que faz uma pesquisa sobre isso. A pessoa vai lá, cola, copia, né? O que ela aprendeu? Nada. E será que os desafios não é voltar a ser analógico para as pessoas forçarem o seu conhecimento? Porque nós não estamos aprendendo mais, nós estamos aprendendo a pesquisar. É um belo debate esse, né? E aí, Luciano, eu tenho uma concepção sobre essa questão, até porque eu passei por todos esses estágios. Eu comecei a estudar nos anos 60. Eu fui, sim, um aluno que a professora tomava tabuada segurando uma régua na mão, né? E hoje eu tenho dúvida se, naquele momento, eu sei que não condeno ela, ao contrário, agradeço muito por ter aprendido, mas se é necessário, é melhor eu pegar o número e avançar para frente. Porque se eu perder muito tempo, e a gente perdeu muito tempo, e aí tem uma questão muito séria nisso, e aí chamo para reflexão, Luciano, todo mundo, e esse debate é interessante, eu não estou contra você não. Estou dizendo o seguinte, vamos para esse debate, o conteúdo que nós aprendemos nessa época, a gente faria o que com ele hoje?
Exato, assim, e entra na questão da memorização também que você está falando, né? Eu sou da época, eu tomava cascudo quando eu errava tabuada, né, no meu colégio, né? Mas a memorização, inclusive, Anderson, até uma etapa do infantil, ela é importante, mas chega uma hora que não dá mais, né? A gente não tem. Agora, eu vou te devolver com uma outra pergunta, Anderson. Tá bom. Mas aí, você volta para esse modelo, esse cara não vai continuar usando depois o notebook para fazer? Então, assim, eu acho que a questão é a gente tentar achar alternativas, e aí entram as metodologias ativas, tá? Da gente reforçar a aprendizagem de longo prazo, porque a memorização, ela, com algumas exceções, ela acaba, você aprende até aquela prova, por exemplo, depois você acaba esquecendo, né? E você tem muita estratégia hoje que você consegue despertar a aprendizagem de longo prazo. Eu uso laboratórios, né? Por exemplo, um dos problemas que está ligado ao que você falou, Anderson, é a questão da inteligência artificial. O aluno fazia a tarefa, como eu falei, usando o ChatGPT, só para dar um exemplo de inteligência, né? Como que a escola vai fazer hoje, né? Por exemplo, as escolas, elas têm que se reinventar. Por que não começar a voltar, por exemplo, a pedir para o aluno falar, discorrer sobre o texto? Monta um estúdiozinho de videocast na tua escola, faz o aluno gravar um vídeo sobre aquilo, né? Então, assim, a tecnologia, ela pode ser aliada. Eu não sou contra a tecnologia, não. Eu acho que, mas você pode usá-la como aliado com outras metodologias para despertar essa aprendizagem de longo prazo. Quero dar um exemplo aqui. Apesar de eu ter ido para as humanas, né, eu sou da época que fazia faculdade que aparecia, já não tinha grandes opções, né? Embora minha mente sempre foi matemática, sempre fui exata, tanto que eu virei professor de matemática, sem ter se formado em matemática, né? Sempre voltado para o lado dos números. Quando eu peguei ali a partir da quinta, sexta série, na época era quinta, sexta, né? Aliás, quando eu fiz, era primeiro ano do ginasial, aí que mudou eu já estudando, aí já fui do primeiro para o sexto ano, né, que pegou a sequência, porque antes era primário, 1, 2, 3, 4, aí começava de novo, 1, 2, 3, 4, mas eu sou ali da mudança. Eu falo que fui tão azarado que eu sou da última turma que teve exame de admissão, depois de mim nunca mais teve. Eu sou da última turma da Universidade Federal que você fazia vestibular para entrar na especialização. Disputamos em 172 por uma vaga, depois que eu saí, nunca mais precisou. Então teve essas questões. Mas eu quero dar um exemplo da matemática. Eu sempre fui muito curioso, sempre tirava nota máxima na matemática para entender. E vocês vão lembrar, quem estudou mais ou menos até o metade dos anos 80, nós tínhamos 2 séries que a gente estudava equação o tempo todo. Um bimestre inteirinho fazendo equação. Tá? E um dia eu perguntei por que a gente ficava fazendo aquelas equações. E o professor disse, quando você chegar na faculdade, você vai saber. E aí eu vi outros alunos perguntando isso, e sempre os professores falavam, quando chegar na faculdade, vai saber. Essa é uma resposta que os professores não sabiam. Depois, fora da matemática, estudando neurociência, eu descobri que as equações para desenvolver, era uma técnica para você desenvolver o raciocínio lógico. Tá? Sabe o que é o interessante disso? O jogo da velha é mais eficiente, mais rápido. Então, quando eu vejo uma criança lidando com um jogo eletrônico, eu pergunto quantas equações ele está fazendo naquele mesmo tempo, que é a relação da utilidade. Né? O mesmo processo quando a gente estudava a questão dos conjuntos. Né? Para que a questão do conjunto? É a relação de agrupamento. Aquele joguinho que tem dos quadradinhos, nossa, tem até competição daquilo. Do cubo mágico, né? É infinitamente mais interessante. E aí a pergunta vem, o que é mais atrativo? Né? A gente tem que separar, e aí eu acho que é a grande dificuldade da sociedade entender. O que é conhecimento para desenvolvimento do pensamento e o que é conhecimento para aplicação na relação de trabalho. Eu até falo que a sociedade em geral não tem noção nem dessa divisão do conhecimento. Né? E aprender, e aí é uma questão séria do que eu vejo, a gente evoluiu, e a maioria das pessoas ainda pensa que aprender é tirar nota 10. A aprendizagem está na nota, e não na questão do conteúdo. Tem até um livro, não vou lembrar o nome da autora agora, eu fico tão triste quando eu não lembro o nome da autora, porque é tão difícil escrever que eu gostaria de falar. 10 na escola, 0 na vida. Tá? Essa questão, por exemplo, que você está falando da avaliação, eu acho ela uma discussão fantástica, né? Que eu concordo totalmente, né? Inclusive, é um problema que a gente tem com os pais, bastante, né? O pai que exige que o filho tire 10, mas se você tenta fazer um modelo diferente, por exemplo, o pensamento computacional hoje, geralmente, ele não é feito com provas, ele é feito com projetos, né? E o pai não aceita isso. Se o filho... E também outra, o filho está numa escola, ele tem uma nota, sei lá, uma média alta, ele vai para uma outra, que as provas são mais difíceis, cai, ele já começa a culpar a escola. Eu acho que o problema não, mas
Então, assim, a questão da avaliação, e a gente precisa ampliar o nosso horizonte em relação às formas de avaliar o aluno. Não é só a prova escrita mesmo, né? Tem uma série de as próprias competências, né, que a gente tem que desenvolver da BNCC, que a gente tem que avaliar, né? A Reggio Emília, por exemplo, no infantil, eles trabalham muito com isso. A criança não se expressa, ou os relatórios que eles entregam para os pais, não é só aquele relatório escrito, olha, seu filho fez isso, não. Eles entregam um vídeo do filho falando sobre aquilo, interagindo com os outros colegas, né? Tudo isso faz parte também. Eu só vou retificar aqui, eu utilizei um tempo que eu não dou aula, eu utilizei um termo equivocado aqui, eu falei equação, não é equação, é expressão numérica, tá, gente? A equação é uma fórmula que explica as resoluções, é utilizada na física, na química, na engenharia, em todas as áreas, né? Que é uma fórmula. A expressão é aquela, -2, +3, +6, -7, -8, ficava 6 meses estudando aquilo em matemática e a única utilidade é desenvolvimento mental. Ela não chega a lugar nenhum. Quando eu falei aqui, eu troquei a expressão, né? E aí um debate muito interessante. Nós chegamos nos pais, que talvez seja o grande debate. Qual a diferença que você viu a participação dos pais na escola? Aqui no Brasil, você que tem uma escola, como que é essa participação? O que você enxergou na Argentina, né? Na Itália, o que você enxergou na Finlândia? Essa talvez seja o principal problema hoje nosso aqui, né? Assim, ficou claro para mim que tanto na Itália quanto na Finlândia, os pais são parceiros das escolas. E como eles falam, só funciona se todos os elementos estão juntos, né, em prol da educação, a família, pais e os alunos, né? Lá na Finlândia, por exemplo, eu vi situações incríveis que os professores... E olha só, eles não ganham bem também. O mesmo problema, por exemplo, salarial, lá na Finlândia um professor ganha em média de 3 a 4 mil euros. Mas vai multiplicar por 6, vai dar... Não, mas lá o custo de vida também é muito mais alto. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, um advogado ganha 12 mil euros, um médico ganha, sei lá, 14, 15 mil euros. Então eles também não ganham bem, mas é uma profissão muito respeitada, né? Então eu vi situações lá, dos professores contando, que eles chegam até, por exemplo, a dar aconselhamento matrimonial. Os pais estão brigando, o professor chama lá, olha aqui, isso está atrapalhando o teu filho, vamos resolver isso aqui agora. E eles ouvem os professores, né? A sociedade, de maneira geral, respeita muito os professores, né? Tanto em Reggio Emília, eu falo Reggio Emília porque Itália tem as regiões, né? Varia bastante, mas em Reggio, isso é claro, na Finlândia também. E aqui no Brasil, infelizmente, João, assim, e essa percepção, eu não estou falando do lugar onde eu trabalho, nem de Cuiabá, é Brasil. Eu viajei também em várias outras cidades, todas as cidades que eu fui, eu vi esse problema. O pai parece que ele vê a escola como opositor, né? Então a gente tem aqueles famigerados grupos de pais de WhatsApp, os pais ficam o tempo todo falando mal de professores lá, e é difícil. Eu acho que enquanto a gente não achar uma maneira de unir os pais com a escola no propósito da educação, não tem como a coisa andar, não dá. E aí, assim, a culpa não é só... É muito fácil, como gestor, falar que a culpa... Não é a culpa é das escolas também. As escolas têm que achar estratégias de aproximar as famílias, né? De trazer, mas hoje aqui, infelizmente, no Brasil, a gente tem esse clima meio belicoso, né? De pais em oposição às escolas de maneira geral. Eu até escrevi um artigo sobre política que vale para a educação, sobre isso, que eu falo que... Vou fazer uma analogia aqui. Não é que o professor é certo ou que o pai é certo, o que é certo é o diálogo. Se você não estabelecer o diálogo, né, não é que um está com a razão, mas é através do diálogo que você chega à questão da relação de consenso, né? Aqui a gente tem um problema, eu falo isso porque eu termino, as pessoas ainda me chamam de professor, inclusive aqui chamam de professor, né, apesar dessa distância já através do tempo que eu saí da educação, mas foram tantos anos, 30 e tantos anos, as pessoas falam muito sobre educação, né? E eu vejo muito ouvir professores, coordenadores, tá, dessa questão do pai tentar transformar a escola no babá do seu filho. É como se ele tivesse contratado uma cuidadora para o filho, né? Esse comportamento está ficando, parece, cada vez mais forte no Brasil. Mas, assim, e o pior não é nem isso, é que cada pai quer que a escola cuide da maneira que ele acha correta, né? Então, e aí eu acho, deixa eu fazer a meia-culpa aqui das escolas, né? Talvez as escolas falem em não se posicionar em relação a algumas coisas, né? Outro dia eu vi numa série de conferências do pessoal lá de São Paulo, eles falando sobre isso. Olha, as escolas, elas têm que conversar mais com os pais no sentido, olha, por exemplo, vou fazer uma pergunta, quantos pais sabem o que se faz na educação infantil? A maior parte não sabe. Sim. Então, assim, eu já tive situação de pai reclamar da criança ficar brincando, eu não estou pagando meu filho para brincar. Falei, gente, educação infantil é quase tudo brincadeira. Né? Assim, mas aí a escola também falha, porque a escola não... Então, assim, as escolas, eu acho que elas têm que começar a fazer podcasts, até de educação para os pais mesmo, de mostrar, de falar. E tem um terceiro elemento
aí também, João, que eu acho importante, que assim, as escolas a gente joga a responsabilidade para os pais. Mas educação se aprende, vem da família. Aí a família fala, não, mas ele é assim por causa dos coleguinhas dele, é na escola que está deixando. Mas tem o terceiro elemento que todo mundo esquece, que é o ambiente de internet. Então, assim, eu vejo muito, eu tenho filho também, né? Eu vejo bastante com os meus alunos, com quem eu converso, assim, as escolas e pais precisam unir por causa disso, porque nesse ambiente de internet, os alunos estão sujeitos a uma série de coisas, de comportamentos que eles normalizam. Tem muito racismo, tem muito assim. E eles veem aquilo lá, eles acham que aquilo é normal, e às vezes eles repercutem na escola. E aí então, assim, hoje, as escolas e pais, eles precisam se unir nessa linha. E não tem como um fazer e o outro não. Né? Então, talvez falte esse diálogo também. Porque a gente vai olhar até o tempo de permanência, né? Tira o tempo que a criança está dormindo, muitas vezes esse tempo está dividido entre a escola e a família. E a aprendizagem é contínua, a aprendizagem não são duas caixinhas. Eu não fico aqui, eu sei uma coisa, eu mudei para lá, o que eu sei não serve mais para esse comportamento. O comportamento ele termina misturando em relação a isso, né? E se não tem esse comportamento de interação, de diálogo, né, é muito complicado. E aí tem um outro fator também, que o mundo ela encurtou excessivamente as distâncias num curto espaço de tempo, né? A gente fala hoje em Cuiabá, agora final do ano, você vai, não é a minha prática, mas tem pessoas que vai num shopping, alguma coisa. Muitas vezes você chega lá, você consegue ouvir 3, 4 línguas diferentes. São pessoas de países diferentes. Sem falar a diversidade do tamanho desse país, de estado, de cultura. Quando você viaja, que passa de um estado para o outro, você vê essas diferenças. E a escola, ela não trabalha numa diferença específica, ela trabalha numa relação média, né? E o lindo da convivência não são quando os iguais convivem, são quando os diferentes convivem. E esse é o papel que a escola, que a educação deve estabelecer em relação a isso. E aí veja como é complicada essa questão dos iguais. Os iguais, eles são regionais, eles são culturais e são etários. Eu não posso formar pessoas, né, que nasceu na década de 60, incapaz de conviver quem está nascendo agora. E nem formar alguém agora que não é capaz de aceitar as diferenças quem nasceu nos anos 50, 40, por aí afora, né? Por isso que esse debate, a discussão da educação, eu tenho falado uma coisa, Duzinho, eu acho que a gente precisa esquecer, quando eu falo esquecer, gente, não é jogar fora, tá? Esquecer os métodos e as formas quais nós aprendemos, porque a geração que tem agora, ela não tem as ferramentas que a gente tinha, e elas têm ferramentas que a gente sequer sonhava quando existia. Exato. E no mundo do trabalho delas vão ter que lidar com essas ferramentas que estão agora. Não é a que tinha. Só dar um exemplo quando eu terminei a minha primeira graduação, fui direto para a especialização, eu fiz a minha monografia, conclusão de curso, de 102 páginas numa Hamilton. Eu devo ter gastado uma resma, são 500 folhas, eu devo ter gastado umas 10 resmas. Porque quando você errava uma letra, jogava o papel fora e fazia de novo. Tá? Quando eu terminei o mestrado, já tinha o computador. Mas a impressora é aquela de pigmentação, que era pontinho, né? Então, assim, a gente pagava, a gente não tinha impressora, a gente ia até um local e pagava, e ela vinha as folhas emendadas, tinha que rasgar uma da outra, assim, para imitar. Isso no meu mestrado. Tá? Aí você pergunta, mas faz tempo que você fez mestrado? Não, anos 90. Tá aí, né? A gente está falando de uma criança agora que algumas escolas já não carregam mais papel. Então não dá para imaginar que a forma como eu fazia, o jeito que eu fazia, ela tem que continuar sendo do mesmo jeito. E quando a gente fala isso, a gente não é que a gente sabe o que vai fazer, não. A gente sabe que tem que discutir o que está feito. Né? Ela é construída no percurso. Não é uma... E até eu vejo o seguinte, se a gente pegar uma fórmula e trazer, em 5 anos ela vai estar em desuso. Porque o processo de evolução... Por exemplo, eu acredito que as escolas aqui no Brasil não sabem lidar com a IA. Não sei se algum local do mundo sabe. Né? Até porque é uma coisa muito recente, né? Então, 2 anos, né? 2 anos atrás não tinha. Não, e a própria IA, a maneira como ela vem se aperfeiçoando, não é absurdo, né? Hoje hoje é muito mais difícil, até para um professor detectar que um trabalho foi feito lá. No começo era mais fácil, tá? Você tinha até os conectivos que eram os mesmos, hoje não. Hoje é muito mais difícil. Mas e aí? Você sabendo que o teu aluno vai fazer. Então você vai continuar fingindo enfim, né? E a gente tem que se adaptar a isso. É por isso que a gente tem que criar. Agora, isso que você estava falando, João, eu concordo totalmente, né? E aí entra na questão da
educação socioemocional também, né? Hoje é importante as escolas também, elas educarem os alunos para serem pessoas equilibradas, né? Porque isso que você está falando dos pais, né? A gente critica muito a geração atual. Deixa eu defender um pouco a geração atual. Não foi a geração dos nossos filhos que levou esse mundo a essa polarização, foi a nossa. Foi a nossa. Nós que chegamos nesse ponto polarizado, né? Então, assim, eles aprendem de maneira total. Não adianta a gente querer forçá-los a aprender da maneira que a gente aprende, não vai funcionar. Hoje a gente tem que dar o conteúdo mais rápido, eles não têm mais essa a paciência para aprender, e eles querem, assim, aquela pergunta tradicional: por que eu estou aprendendo isso? O que isso vai ser útil na vida? E a escola tem que dar essas respostas para eles, né? E o volume de informação, a gente perde a noção disso. Você já tentou imaginar qual o volume de informação que uma criança de 5 anos tem? Se nós voltássemos, vamos voltar no pós-guerra mundial, 1950, né? Terminando a guerra ali, quantos anos uma pessoa com as ferramentas que tinha levaria para chegar ao conhecimento? O volume de informações, não é conhecimento, conhecimento e informação é diferente, tá, gente? O volume de informação que uma criança de 5 anos tem. Tá? É uma diferença muito grande. Nessa questão da evolução, tem um livro de antropologia que ele é muito interessante, que ele fala diversas coisas, mas ele fala sobre o açougueiro, né? E aí a questão dos carnívoros, né? O primeiro homem, ele matava uma caça, abria ele e descarnava com os dentes. Ele gastava um tipo de tempo. Com o passar do tempo, com uma pedra lascada, afiada, ele evoluiu muito. Ele conseguia fazer aquilo numa velocidade maior e, inclusive, existe uma diferença. Porque quando era com os dentes, e isso pode provar, gente, sendo evolucionista ou não, inclusive com tribos que ainda não evoluíram, ainda existe no mundo. Então você não precisa voltar lá na era do gelo para saber isso. Agora ainda existem tribos, inclusive aqui no Brasil descobriram uma sem esse processo de evolução que ainda não usa navalhas, né? Quando ele fazia isso, então ele comia primeiro, o mais forte comia, e depois ia indo até chegar ao mais fraco. Muitas vezes os últimos até morria de fome, porque nunca conseguia chegar se a caça fosse pequena. Quando ele descobre que ele consegue lascar essa pedra, consegue abrir essa pedra, ele consegue fatiar, com muita dificuldade, demorava um dia, mas consegue fatiar a carne e já começa a distribuir quantitativamente. Então, a evolução da ferramenta, ela tem necessariamente que fazer a evolução do homem. Tá? À medida que você tem uma ferramenta, você não pode pensar do mesmo jeito, ser o mesmo homem com ferramentas diferentes. A antropologia traz essa concepção, que eu acho muito interessante, que a gente utiliza ela na psicanálise, né? Que à medida que você tem uma ferramenta que facilita a sua vida, ela tem que favorecer a mais pessoas, e não exclusivamente a você. E aí a gente entra num espaço muito interessante, né? Para que você educa o filho, para que serve? É só para o trabalho? Que mundo que ele vai viver? Porque a gente não vai estar aqui para sempre para cuidar dele. Tá? E se eu criar ele sobre o meu mundo, ele vai se adaptar a esse mundo novo que está chegando aqui? E a escola, ela tem a obrigação moral e ética de fazer esse papel, né? Por isso que eu defendo a educação global, né? Eu acho que a gente tem que preparar o aluno para o mundo, mas também é um desafio, porque tem até aquela pesquisa antiga daquele relatório da ONU que falava que mais da metade das profissões que existem quando o aluno começar, elas não vão existir mais quando ele terminar, e hoje está... Outro dia eu estava falando uma coisa que me lembrou, uma pesquisa que eu fiz, eu terminei o ensino médio, na minha época era segundo grau também, né? Na 89. Quando eu fiz vestibular pela primeira vez, a gente tinha 400 opções, mais ou menos, de ensino superior. Outro dia eu fui olhar. Hoje, eles têm 60 mil. Então, a diferença. Então, assim, e aí? Né? A questão do excesso de informação, como que as escolas vão trabalhar isso? Né? Então, acabou aquele modelo de, mas a família tentar forçar o aluno a ser médico, e aí não deu certo, vai tentar o direito. Lá. Hoje é muito comum o aluno, eu tenho ex-alunos que eles tentaram 6 cursos superiores até acharem mas acharam. Chega uma hora que o importante é você, assim, hoje a escola tem que trabalhar também no aluno aquela questão de você não se encontrar no começo, não é um erro, você está tentando, até a hora de você achar o teu caminho, né? A maneira de você trabalhar, por isso que a questão da meritocracia, eu acho ela um pouco discutível, até também entra nessa discussão, né, nisso, né? Assim, a escola tem que ensinar o aluno a não ter medo de errar também, né? Até porque é muito importante na parte do processo de aprendizagem. E entra a questão da competição, né, gente? Historicamente, o homem competia com a natureza, depois ele passou a competir com os animais, depois competir com os homens, e hoje ele compete consigo mesmo. Então as coisas não podem ser do mesmo jeito. 15 horas e 58 minutos. Eluzinho, prazer enorme receber você aqui. Espero que venha mais vezes esse debate. Quem quiser, que perdeu, pegou só uma parte do debate, é só lá no YouTube
que fica lá gravado, pode acompanhar esse debate, o programa desde o início. Queria te agradecer muito e aproveitar que você veio aqui, fala um pouco do ICE. Ainda tem matrícula aberta, o pessoal pode estudar lá ainda? Obrigado. Não, tem sim, então, as aulas já começam agora, dia 27 de janeiro, né? A gente tem desde o maternal até o ensino médio, né? Quem quiser conhecer nosso modelo, estou à disposição. Eu estou lá todos os dias também para recebê-los. Agradeço bastante. A gente fica aqui no Jardim Tropical, né? Sim. Como eu falei, é uma escola tradicional, antiga, 45 anos, mas também a gente usa muito metodologia. Eu falo, a gente é incansável para tentar aprender. Que bom. Telefone, se alguém quiser ligar. 3314-2100, Instagram nosso é ICE Instituto. Tá? A gente atualiza mais o Instagram porque os alunos preferem até o Instagram do que o site, né? A gente está lá. Obrigado, maravilha. João. Eu que agradeço de coração, tá? Pelo convite. Sempre vamos chamar aqui para a gente estar conversando sobre essas questões, porque se a gente melhorar a educação, a gente melhora a vida dos outros, se melhorar a vida dos outros, melhora a nossa vida. Sim, concordo.